Bom dia, pessoal. Eu sou Roberta Traspadini e gostaria de aproveitar esse momento de pandemia para fazer algumas reflexões com vocês ao longo desses dias em que a gente tem que aproveitar o isolamento social para reaprender muitas coisas. Entre elas, que sentido de humanidade a gente ainda traz com a gente e que capacidade que a gente tem de afirmar as nossas verdades após uma revisão crítica sobre elas e de negar algumas que, ensinadas como verdades, nos fizeram cair em trampas, em processos muito perigosos de destruição tanto da nossa humanidade quanto da nossa capacidade criativa de repensar rotas, repensar caminhos em tempos de tanto desespero, tanta crise, tanta sensação de caminho sem volta, como o que atualmente vivemos. Eu gostaria de começar com um textinho do Bertolt Brecht sobre as 5 dificuldades para quem escreve a verdade, ou para quem pensa sobre a verdade, ou para quem fala sobre a verdade. O Brecht dizia que é difícil reconhecer a verdade porque de qualquer jeito a sufocam. E muitos creem que escrever a verdade ou não escrever é um problema de caráter. Creem que basta o valor e esquecem a segunda dificuldade, encontrar a verdade. Em nenhum caso se poderá decidir, dizer se encontrar a verdade é fácil. Então, assim, a verdade ou a compreensão que a gente tem da verdade depende muito de 2 movimentos. Um movimento que é a tomada de consciência, a formação da consciência e a posição que a gente ocupa na vida com base nessa consciência, diz respeito àquilo que a gente entende como o sentido da vida e o processo que nos remete a uma construção coletiva sobre se o que a gente quer é melhorar individualmente ou é produzir socialmente para que a maioria tenha melhores condições e todos possuam melhores condições do que as que atualmente vivemos. Reconstruir a ideia de verdade significa repensar que verdades foram sendo aprendidas ao longo do nosso tempo, que são verdadeiros equívocos destruidores da nossa capacidade humana de sermos sensíveis e objetivamente cúmplices de nos colocarmos contra qualquer tipo de injustiça cometido contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, como dizia o Che. Então, esse momento atual, ele exige que a gente entenda que se não formos capazes de repensar o modelo de desenvolvimento, se não formos capazes de repensar nossa matriz alimentar, que tem relação direta com a forma como a Terra foi sendo transformada ao longo desses 500 anos, como propriedade privada de poucos e consolidadora de verdades mentirosas sobre e contra muitos, que impacta na matriz alimentar, que impacta na matriz energética, que impacta na cotidianidade de vida transformada em mercadorias a serem pagas de forma violenta por todos e apropriadas de forma ainda mais cruel por poucos, a gente não consegue repensar porque chegamos como chegamos e como é difícil sairmos, se for no plano individual, sairmos desse atoleiro, dessa lama instituída por poucos sobre muitos, sem uma tremenda revisão crítica e autocrítica do que fomos capazes ou incapazes de fazer até aqui. Então, me parece que um dos elementos mais importantes da nossa revisão crítica sobre as verdades instituídas ou a nossa consciência sobre as nossas verdades que devem ser assumidas, diz respeito a como é que a gente foi lidando ao longo do tempo com a ideia de beleza. E o Rubem Alves, um dos sujeitos mais incríveis na capacidade educativa de ser didático e de brincar com temas difíceis, num texto lindo chamado Tristeza, Beleza, ele, acompanhado pela Adélia Prado, Cecília Meirelles, Alberto Campos, Fernando Pessoa, dizia assim: a beleza me produz uma tristeza mansa. Não julgo que ela deva ser curada. Se eu a curasse, se eu ficasse alegrinho, eu deixaria de ser o que sou.
Minha tristeza é tanto parte de mim quanto a cor dos meus olhos, as batidas do meu coração, as minhas mãos. Sem a minha tristeza eu ficaria aleijado, acho que até pararia de escrever, porque a minha escritura é um contraponto musical à minha tristeza. E eu agregaria que não é só a escrita que é um contraponto musical à tristeza, é a reflexão, é a socialização, é a capacidade de ainda ter no outro e na outra a compreensão de que não somos seres capazes de viver, produzir e reproduzir a vida que temos sozinhos. Isso exige um pacto com outro tipo de verdade sobre que tipo de família deveríamos ter, que tipo de relações sociais deveríamos ter e que tipo de produção de cultivos deveríamos ter. Me parece então que o momento atual exige da gente um desejo profundo de, ainda com tristeza, remeter-nos à beleza. E a beleza não é algo que se compra no mercado. Talvez em tempos de necessidade social, de comércios fechados, serviços fechados, a gente possa refletir sobre a beleza. A beleza do tempo, a beleza dos encontros, a beleza da saudade, a beleza da vida. E vida nos remete à produção de um conhecimento capaz de reverter essa matriz de desenvolvimento que até então temos. Desenvolvimento desigual, combinado, capaz de tornar sujeitos prescindíveis, descartáveis, capaz de consolidar uma política de Estado via governos que define a primazia do capital sobre as pessoas. Então, o momento atual é um momento de revisão das nossas verdades. E para que a gente consiga acessar essas revisões na forma de autocrítica, melhorando a nossa humanidade, mas na forma crítica, de negando aquilo que nos ensinaram como verdade mentirosa, é que eu me proponho ao longo desses dias refletir sobre alguns temas que dizem respeito à nossa possibilidade criativa. E com isso, então, eu reforço aquilo que o Eduardo Galeano, num livro lindo chamado Ser como Ellos e outros artículos, dizia que há que combater. Fin de la historia? Para nosotros no es ninguna novedad. Hace ya 5 siglos, Europa decretó que eran delitos la memoria y la dignidad en América. Los nuevos dueños de estas tierras prohibieron recordar la historia y prohibieron hacerla. Desde entonces, solo podemos aceptarlas. O momento atual exige a gente revisar o nosso papel na história, a nossa construção histórica e a nossa revanche na história. É hora de combater, não nas trevas, é hora de combater nas luzes a capacidade de ainda refundar a beleza em meio a muitas tristezas que trazemos encarnados em nós. Bom dia e que a gente faça desse período um período de aprendizagem coletiva. São os meus sinceros votos.